Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, não se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Não der, continua sendo Deus. Fé está firmada, as coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele tem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Dá de me obedecer sem ser a Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Dá de me obedecer sem ser a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Aleluia, graças a Deus. Santo, santo é teu nome. Continue, queridos, com os olhos fechados. Olha a importância e a seriedade daquilo que nós cantamos agora. Se tudo der certo, Ele continua sendo Deus. Mas o importante é Ele continuar sendo o nosso Deus. Se tudo der errado, Ele precisa continuar sendo o nosso Deus. Deus nos dá a possibilidade de escolher muitas vezes. E às vezes, infelizmente, quando as circunstâncias elas não estão de acordo com aquilo que eu espero, eu não permito que o Senhor seja o meu Deus. Às vezes, quando as coisas não andam da maneira como eu criei a expectativa, eu não permito que Ele seja o meu Senhor. E às vezes também quando tudo dá certo, quando tudo está andando bem, nós também criamos asas e muitas vezes voamos para longe de Deus e não permitimos que Ele continue sendo o nosso Deus. O nosso desafio, queridos, é no momento bom e no momento ruim, nós entendermos que nós não somos nada sem o Senhor. Ele é o Deus de perto, não é Deus de longe. Mas às vezes Ele se permite parecer longe, mas Ele é o Deus que nunca nos desampara. Ele é o Deus da vitória, não o Deus da derrota, mas às vezes Ele permite que passemos por algumas situações que aos nossos olhos parece derrota, mas na verdade é uma preparação para algo maior que Ele tem separado para cada um de nós. Por isso nós temos que estar preparados para deixar Ele ser Deus em
todas as circunstâncias. Pai querido, nesta noite nós oramos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa mais uma vez. Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está. E eu peço, Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Fala conosco nesta noite de domingo. Que nós possamos, Pai, não sair daqui da mesma forma que entramos neste lugar. Mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, e encontre corações abertos para receber a Tua palavra, Senhor, como uma semente. Que o Senhor encontre nesta noite, aqui neste lugar, corações como uma terra fértil, uma terra boa. E que toda palavra plantada como uma semente possa produzir frutos nas nossas vidas nesta noite. Pai querido, eu te peço, no nome de Jesus, fala conosco, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Não pode pedir para o irmão cumprimentar o irmão do lado, né? Mas vamos fazer uma brincadeira, só faz assim para o irmão, então, levanta o braço, meio que de asinha de frango, assim, né? Só. E aí, irmão, como se fosse dar uma cutucada, assim, tipo, aqui, só aqui, ó, né? Levanta o braço e diz, e aí, meu irmão? Se tomou banho, levanta o braço, se não tomou banho, fica quieto. Né? Vai que levanta o braço, o irmão cai, vai dizer assim, o irmão caiu na unção, pastor. Vai saber, né? Queridos, pode sentar, fique à vontade. Fique à vontade em nome de Jesus. Amém? Levanta o braço. Pastor, o irmão caiu na unção. Não sei. Essa unção às vezes pode ser meio perigosa, né? Só Jesus na causa. Mas amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre um tema que ele é bem amplo, assim, bem... Dá pra gente aí, né, fazer algumas ministrações e estudos assim sobre ele. Mas eu quero falar um pouco nessa noite sobre o medo, no tempo que o Senhor permitir. Alguém aqui já teve medo, não? Ou tem medo de alguma coisa? Levanta a mão aí. Tem gente que só fez assim, né? Com vergonha, você tem medo de alguma coisa? Acontece, tem uns aí que... Depois do culto eu quero conversar com vocês que não levantaram a mão, tá, gente? Tem uma galera que não levantou a mão aí, então não tem medo, eu quero conversar com vocês aí. É porque eu quero pregar nessa noite de como a gente venceu os nossos medos. Aí parece meio contraditório dizer assim, como vencer os medos, e eu fui o primeiro que levantou a mão, né? Mas não é contraditório, queridos, porque a Bíblia, na verdade, ela é recheada de situações e circunstâncias e pessoas que tiveram medo. Homens de Deus tiveram medo. Mas onde entrou o medo na humanidade? Queridos, se nós olharmos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10, nós vamos ver que depois que o homem caiu, depois que o homem pecou, o Senhor todos os dias ele ia visitar o homem no jardim. Todos os dias, imagina o privilégio do homem sendo visitado por Deus diariamente. E eles, quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abriram, eles viram que eles estavam nus, se cobriram, e o Senhor vinha vindo, e eles viram que o Senhor vinha vindo, se esconderam. E aí Deus chama o homem, né? Chamou Adão, disse, onde é que tu está? Aqui, Senhor. Mas por que tu está aí? Não, eu vi que o Senhor vinha vindo, eu tive medo, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Então, queridos, a gente entende nesse primeiro momento, podemos entender que o sentimento do medo, ela entrou juntamente com o pecado. E não é muito difícil da gente tentar explicar isso. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele nos afasta de Deus. Não é verdade? Todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Então, automaticamente, quando Adão e Eva quebraram essa aliança, esse pacto com Deus, o pecado entrou. Eles se sentiram tão distantes, se sentiram como que se estivessem órfãos de pai, se estivessem sozinhos, distanciados de Deus, e sentiram medo. Não só o medo no sentido talvez da vergonha, perder a inocência, mas eu entendo também que o medo em função desse distanciamento que o pecado causa entre nós e o nosso Deus. E a partir daí nós vemos vários relatos, eu separei alguns.
O rei Josafá, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 3. Eu preguei sobre ele esses dias até. 2 Crônicas, acho que é isso, né? No versículo 3 diz assim: temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Ele ficou sabendo que ia vir sobre ele uma grande perseguição. Então esse rei mostra que ele teve o quê? Medo. Um outro cara extremamente importante na palavra de Deus, Elias, o profeta Elias, ele teve medo de uma mulher chamada Jezabel, e ele foge. Imagina Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um homem de Deus, extremamente usado por Deus. Então, queridos, não tenha vergonha de levantar a mão. Por isso que eu levantei a mão com coragem. Eu vi que Elias teve medo, Josafá teve medo, uma galera aí teve medo. Nós vamos ver um outro caso interessante. Os discípulos, quando estavam em alto mar, lá em Mateus capítulo 14, Jesus disse: vão que eu vou depois. E já na terceira ou quarta vigília da noite, lá, o barquinho lá em alto mar, Jesus vem andando sobre as águas, e eles olharam, e a Bíblia diz que eles ficaram com medo, porque acharam que era um fantasma. Sabe quem é que teve medo? Os discípulos que andavam com Jesus todo dia, queridos. Então o medo, na verdade, ele faz parte. Eu acredito que a intenção nessa noite não é que a gente saia daqui sem ter medo. Eu acho que o medo ele faz parte da nossa vida no dia a dia. Nós vamos ter medo de coisas diferentes. Mas o importante é nós não nos deixarmos sermos dominados pelo medo. Nós não podemos ser dominados pelo medo. A nossa vida ela não pode, o que dita a regra das nossas decisões, das nossas ações, da nossa vida não pode ser o medo. Amém? O medo pode vir, mas o amor do Senhor, diz a palavra, lança fora todo o medo. Mas a gente tem medo de várias coisas. Você já ouviu aquela história dos meninos que estavam conversando no quarto, daí disse assim: tu tem medo de quê, Joãozinho? Ah, eu tenho medo da mula sem cabeça. Aí, mula sem cabeça. E tu, Pedrinho, tem medo do quê? Eu tenho medo do velho do saco, né? Aí perguntaram pro, já falei o Joãozinho, o Pedrinho, perguntaram pro Luizinho, sempre fica a pior parte pro Joãozinho, né? Perguntaram pro Luizinho: tu, Luizinho, tem medo do quê? Eu tenho medo do Malamém. Malamém? Mas eu nunca ouvi falar nesse monstro. Não, eu vejo minha mãe todas as noites, eu vou escutar na porta do quarto quando ela está orando, e ela termina a oração dizendo: livrai-nos do Malamém. Então ele tinha medo do Malamém, né? E ele construiu isso na vida dele. Amém, queridos? Nós vamos falar sobre algumas questões, conforme o tempo vai nos permitindo. Mas se a gente fizer uma pesquisa no Google, né? Quem não pesquisa no Google é isso? Esse não precisa levantar a mão, né? Pesquisa alguma coisa no Google. Médico Google, tem pastor Google, tem o Google Maps que te conduz, tem o Google para todas as situações. Não é verdade? Né? Não estou aqui, não podemos esquecer, queridos, que o Senhor está acima do Google, amém? Amém? Mas a gente pesquisa, né? E se a gente pesquisar a palavra medo no Google, ela vai nos dar muitos medos. Tem uns medos aqui que eu nem sabia que existia, né? E tudo tem um nome. Eu não vou falar todos aqui para não ser extenso demais. Mas a blutofobia. Será que tem alguém aqui que tem essa fobia, esse medo? A blutofobia, alguém já ouviu falar? Não? Isso é medo de tomar banho, gente. Isso é medo desse aí. Se alguém tem algum irmão que tem essa fobia, ele não pode levantar o braço, tá? Na hora da adoração. Fica com ele fechado, tá? Tem um aqui que eu achei o máximo. Onde é que ele está? Tá, sinofobia, medo de cães. Teofobia, medo de Deus. Tem isso aí também. Onde é que está? Falacrofobia. Vocês não vão adivinhar, até porque nós não acreditamos, a palavra de Deus diz que nós não cremos em adivinhação, né? Falacrofobia. Eu nunca tive esse medo, irmãos,
Porque se eu tivesse esse medo na minha infância, hoje eu não era careca, porque é medo de ficar careca. Tem até isso, pastor Adão, você acredita? Medo de ficar careca. O meu pai tinha, o meu tio tinha. Só que não, o meu pai não adiantou ter medo, ele ficou igual, né? Eu nunca dei muita bola, agora já é tarde. Agora já foi o boi com a corda, como diz, não tem mais, só um implante. Mas até isso tem. Tem medo para tudo, queridos. Mas tem o medo bom. Tem o medo bom. Qual é o medo bom? Aquele que gera uma certa prudência nas nossas vidas. Qual é o medo bom? O medo bom é aquele que a gente sente, por exemplo, antes de trazer uma palavra para os irmãos, que gera aquele frio na barriga, aquele temor, aquele medo de chegar aqui e não conseguir concluir ou entregar aquilo que Deus realmente quer entregar para os irmãos e para a igreja. Esse medo é bom porque ele faz com que eu entenda que eu não sou nada. Ele faz com que eu entenda que eu preciso me render ao Senhor. Amém? Então esse medo é bom, ele tira de mim daí na verdade o orgulho, a vaidade de achar que a gente é alguma coisa. Então esse medo de vir pregar é um medo bom. Aquele medo que gera uma prudência, que faz a gente pensar mais vezes. Existe um medo bom. Mas o medo ruim, queridos, é aquele que na verdade nos trava, nos paralisa. E é o que a gente tem vivido nos últimos tempos. Eu não quero entrar no mérito, mas a gente tem falado muito, e a gente está vivendo um tempo diferente, aonde nós vemos, né, e falamos com pessoas, e as pessoas estão com muito medo, e não é para menos. Nós temos é como se nós não soubéssemos o amanhã. Só que na verdade, queridos, a nossa vida, quando nós entregamos para Deus, nós não sabemos o que é o amanhã. A palavra de Deus nos diz, não diga você, eu irei lá, eu irei ali, irei viajar, irei em tal lugar, mas sim diga, se Deus assim permitir, eu irei, se Deus assim permitir, eu farei. E muitos de nós não, a nação toda, o mundo todo, que tinha vários projetos para 2020, na verdade, cessou, na verdade. Quantas coisas, nós nunca sonhávamos que hoje nós estaríamos limitados para sair de casa, saindo de casa com máscara. Quem aqui imaginou que 2020 isso ia acontecer? É ou não é verdade? Nós ainda estamos, nosso estado aqui ainda está uma situação, acredito que administrada, controlada. Queridos, assim, eu não quero entrar no mérito aqui se é político, se é, sabe, não estou entrando nesse mérito, amém? Não estou levantando essa discussão. A doença, ela existe, a gente sabe. Se eles estão administrando de forma correta ou não, isso aí cada um vai responder um dia diante do Senhor, amém? Mas o fato é que o que nós estamos vivendo é novo, e isso gera um desconforto. Isso gera o quê? Medo. E o medo, esse medo que acaba virando pânico muitas vezes, acaba virando as pessoas ficam preocupadas demais. Isso faz com que muitos de nós fiquemos paralisados e nós não avancemos para aquilo que Deus tem. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto, queridos, que está lá no livro de Números, no capítulo 14. Números capítulo 14, se você está com a sua Bíblia aí, abra. A gente vai ver o relato logo depois que os espias voltaram para ver a terra prometida. Recapitulando a história, vocês lembram que Deus tirou o povo da escravidão do Egito, amém? E eles andaram pelo deserto porque o Senhor tinha uma promessa, e a promessa que Deus tinha era a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E eles foram andando e foram experimentando o milagre, e eles chegaram numa situação, aqui em Números capítulo 14, que fala, depois do relato dos espias, o povo começa a levantar uma situação complicada contra Moisés, contra Arão e contra os próprios espias. Diz assim o texto: então toda a comunidade levantou-se e chorou em alta voz naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhe disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto, por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada? Para que
nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e a dará a nós. É uma terra em que mana leite e mel. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temais o povo não temais, ó povo desta terra, porque como um pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não os temais. Amém? Queridos, olha que interessante. Eles estão diante de uma situação que nós vamos ver aqui, que o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. O medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. Eles olharam para onde? Eles estavam diante da conquista que o Senhor tinha prometido. Eles estavam diante do, vamos dizer assim, do ápice daquela caminhada pelo deserto até a terra prometida. É como se tivesse que atravessar a rua, fazendo uma analogia, ou como se tivesse que atravessar somente mais uma fronteira. Mas o medo, querido, fez com que eles olhassem para trás. Por quê? Porque o medo paralisa. O medo nos faz gerar em nós uma fé vacilante. Eles olharam diante da nação que eles iam entrar, diante da terra que eles iam entrar, eles disseram no versículo 2 em diante: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e toda a comunidade lhes disse: quantos tivéssemos morrido na terra do Egito ou no deserto? Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos a Egito? O medo faz com que olhemos para trás, e esse olhar para trás, ele faz com que tenhamos uma fé vacilante. O povo estava assustado. Moisés envia 12 espias, e dos 12, somente 2 vieram com uma fala positiva, com uma visão positiva. Josué e Caleb disseram assim: realmente a terra tem gigantes, são grandes, são numerosos, a terra é boa, mas o Senhor prometeu que ia nos entregar, então o Senhor é conosco. Mas nos 12, queridos, 10 ficaram contra e disseram: não tem como. Eles enxergaram a mesma coisa, mas eles tiveram medo. E nós não lemos nesses versículos que nós falamos aqui a palavra medo, mas no versículo 9 nós vemos ali, somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais. E no final, diz assim: mas o Senhor está conosco, não os temais, ou seja, não tenham medo. Amém? Eles estavam vacilantes naquilo que o Senhor tinha prometido, meus irmãos, e eles queriam voltar atrás. Eles já haviam experimentado uma situação de medo antes. Se nós voltarmos um pouco mais no texto, nós vamos lembrar que eles estavam caminhando pelo deserto e eles chegaram diante do Mar Vermelho. Vocês lembram dessa história? E aí, eles estavam diante do Mar Vermelho, e agora eles descobriram que Faraó estava vindo atrás deles. Faraó estava perseguindo eles. Isso está lá em Êxodo, capítulo 14, só que daí no livro de Êxodo. Eles enfrentaram uma situação parecida, porque quando foi anunciado para eles que o Faraó vinha vindo, eles tiveram medo e começaram a murmurar contra Moisés, começaram a falar: foi porque não tinha caixão lá no Egito, foi porque
Por que Deus nos tirou de lá? Por que nos trouxe aqui? E aí Deus fala para Moisés: levante as suas mãos. E ele levantou as suas mãos, estendeu o cajado, e o mar se abriu. Lembra disso? E eles passaram em terra seca. Gente, Deus é um Deus de misericórdia, né? Amém? Deus é um Deus poderoso e um Deus de amor. E esse mesmo Deus, Ele está em nosso meio nesta noite, amém? Não tenhais medo. Diz que há 365 não temas na Bíblia, um para cada dia. Cada dia do ano que nós abrirmos, levantarmos pela manhã, abrirmos a palavra de Deus, nós temos um não temas ou não tenha medo para cada dia. E o povo com medo, mas Moisés, usado por Deus, abre o mar e o povo passa em terra seca. Eles passaram por isso antes. Só que isso não bastou. Por quê? Porque o medo faz com que a gente também tenha um foco errado. Em vez de olhar, querido, para aquilo que Deus fez, o medo faz com que a gente enxergue somente as coisas difíceis, somente os problemas, somente as adversidades, somente o que é ruim. Olha o que eles enfrentaram, queridos, antes de chegar nessa situação de estar diante da promessa. Eles estavam com o foco errado, eles estavam prestes diante daquilo que Deus tinha prometido, diante do futuro, o futuro estava próximo. Mas o medo fez com que eles estivessem com o foco errado, e o foco deles estava no problema. Paulo diz assim, ele nos fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo está dizendo assim: eu deixo as coisas que para trás ficaram, e eu olho para aquelas que estão adiante de mim. Quando nós perdemos o foco de Deus e olhamos para aquilo que está à nossa volta, queridos, nós paralisamos. Uma outra coisa que o medo faz com que a gente se esqueça daquilo que Deus fez. E eu já vivi isso, e eu tenho situações na minha vida, queridos, compartilhando com os irmãos, tem situações e áreas da minha vida que eu luto também contra isso, porque a gente esquece daquilo que Deus fez. Parece que nós temos memória curta. E eu vou mostrar para vocês como o povo tem memória curta. O povo tinha visto as pragas que Deus enviou ao Egito. Eles tinham visto o mar vermelho se abrir para que pudessem passar em terra seca. Eles tinham sido guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Faz lembrar o que Deus fez por eles. Amém? E ainda assim, queridos, quando eles chegaram diante de uma situação, eles murmuraram, ficaram com medo e não quiseram voltar atrás. Se esqueceram de um Deus que é provedor. O Deus que fez eles comer churrasco no deserto, porque as codornizes se lançavam aos seus pés. O Deus que fez abrir a padaria todo dia, porque o pão, o maná, estava todo dia fresquinho diante deles, sem eles precisar gastar um centavo. A roupa deles crescia conforme eles cresciam. Isso seria bom para nós hoje, principalmente uns para frente, né? Para aí ia ficar difícil. Quem trabalha com vendedor, né? Não dá, né? As roupas elas têm que encolher mesmo, ou a gente tem que cuidar e tal para comprar umas novas. Mas as roupas cresciam, a sandália crescia. O Deus de provisão, o Deus que conhece todas as coisas. Amém, queridos? O mesmo que abriu o mar, o mesmo Deus. Mas o povo tem memória curtíssima. Tem um texto que eu fico assim, admirado de ver quando eles cruzaram o mar vermelho, queridos. A Bíblia relata que Miriam pegou um tamborim lá e dançou na presença de Deus por 3 dias. Ela dançou feliz,
louvando a Deus, mas aí chegaram a um lugar chamado as Fontes de Mara, e aí eles viram que as águas não eram água potável, era água amarga. Fazia pouco tempo que eles tinham passado pelo Mar Vermelho em terra seca, tinham visto o livramento, todo o exército tinha morrido. O povo começa a murmurar porque não tinha água para beber. E Deus faz um milagre e a água se torna água potável. Tudo isso eles viram. Tudo isso eles experimentaram. Esse é o mesmo Deus que o salmista diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, nós podemos viver um tempo de crise, de pandemia, mas o Deus que fez os céus e a terra é o Deus da igreja. Amém? Eu posso olhar para a direita e para a esquerda, eu posso olhar às vezes para um lado e para outro e não achar uma saída, mas o salmista diz: é esse Deus que nós servimos. É o Deus do povo de Israel. Eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso eu te convido, igreja amada do Senhor, cuide que você tem que ser, com o que você tem se alimentado. Existem alguns canais que eu não assisto, que eu não escuto, algumas mídias sociais que eu me recuso a participar ou a escutar. Se você tem necessidade de ouvir, baixe no seu celular, tem a Bíblia escrita e tem a Bíblia falada. Coloque no seu carro lá para você escutar enquanto você viaja, enquanto você anda. Amém, queridos? Para você se alimentar do Deus que criou os céus e a terra, e que nos criou, e que tem cuidado de cada detalhe. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, queridos. Porque o medo, eu vejo como algo diabólico. O medo, ele gera e faz com que até mesmo haja divisões e inimizades. Pastor, o que isso tem a ver com medo? Nós vamos ver. Porque ainda em Números, nós vamos ver lá no versículo 10 do capítulo 14. Olha só o que diz o texto: então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Aí no versículo 10 diz assim: mas toda a comunidade, porém, disse que o apedrejasse. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Vocês perceberam que o medo aqui, queridos, fez com que houvesse divisão entre eles? Os 12 espias foram escolhidos lá dentro para olhar a terra. 2 voltaram com uma visão otimista, 10 com uma visão pessimista. Moisés e Arão e eles começaram a orar, se ajuntaram para orar, mas os outros 10 quiseram apedrejá-los, eles se levantaram contra isso. Querido, por que eu estou falando isso nesta noite? Eu quero nesta noite, como um canal de Deus na minha vida, na tua vida, queridos, levantar uma bandeira nesta noite, que é a bandeira do cristianismo, do Senhor. Nós não podemos deixar que o medo, que a pandemia, que as divisões que existem lá fora venham nos separar aqui dentro da igreja. Amém, queridos? Às vezes nós vemos pessoas brigando, discutindo por causa de situações políticas e religiosas e não sei o quê. Mas nós vemos poucas pessoas, muitas vezes, até mesmo porque nós vivemos um tempo que as pessoas são muito rasas no conhecimento, desculpa a palavra, no conhecimento de Deus, das coisas de Deus. Poucas pessoas defendendo o motivo pela qual elas creem no Senhor Jesus Cristo. E por isso muitas têm medo. Por isso muitos têm medo. O medo causa divisão, causa desconfiança, deslealdade, desunião, queridos. Nós precisamos lançar fora todo medo.
Porque aquele que vive e reina, queridos, Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu não sei o que você tem, eu sei que a situação não é fácil. Preste atenção, eu não estou aqui querendo falar, ser demagogo no sentido de entender que a situação que a gente vive ela é muito simples e muito fácil. Eu sei que ela é uma situação delicada, mas eu também sei que o nosso Deus é o mesmo que estava no deserto, que estava com o povo de Israel no deserto. É o mesmo que abriu o mar vermelho, queridos. Amém? É o mesmo que está aqui nesta noite. É o mesmo que está te cuidando e visitando a tua casa. O mesmo. O Deus de Elias que teve medo de Jezabel é o mesmo que ele achou que ele estava só. E aí veio. E depois ele ficou sabendo que tinha mais de 50 mil, não sei quantos mil profetas estavam vivos, ele não era o último. Não estava sozinho. O mesmo que quando se apresentou para os discípulos no barco, eles tiveram medo, e ele disse: não temais, sou eu, Jesus. E foi se aproximando do barco. Amém, queridos? Vamos lançar fora todo medo, toda a nossa aflição, toda a nossa angústia, vamos buscar mais a Deus. Porque eu creio num Deus de vitória, num Deus de milagre, num Deus que tem cuidado de cada detalhe, queridos. Por isso que eu falei no início, a intenção talvez não é que a gente saia daqui não tendo mais medo, mas na verdade é que a gente saia enfrentados, porque que nós possamos aprender e que saibamos a cada dia mais e mais através do conhecimento do Senhor enfrentar os nossos medos que não podem ser maior que o nosso Deus. Pode vir Faraó, querido, pode vir Faraó com todo o seu exército, pode vir o que for. Estamos vivendo um tempo difícil de pandemia, de vírus, de coisas que nós não entendemos. Eu sei disso, mas o Senhor é maior do que todas elas. Amém? Não vamos deixar que o medo cause divisão entre nós. Não vamos deixar que o medo cause esse transtorno entre a igreja. Esse é o momento de nós unirmos, de nós nos unirmos na nossa fé, de nós unirmos a nossa voz, o nosso coração em oração e orarmos uns pelos outros. Amém? Não é tempo de achar culpado, é tempo de ajudar aqueles que mais precisam. Talvez do nosso lado tem pessoas que estão precisando, e Deus quer te usar, quer me usar para ajudar essas pessoas que estão precisando, mais necessitadas do que nós. Amém? E o Senhor quer te usar, então lança sobre Ele toda a ansiedade e todo o medo, porque Ele tem cuidado de cada detalhe da tua vida e da minha vida. O mesmo Deus de Israel, Ele está aqui, queridos, nesta noite. E eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, fique de pé. Amém. Querido, se você... eu quero te convidar, obedecendo aos protocolos de distanciamento e com todo cuidado, mas se você tem vivido dentro do teu coração um tempo de incerteza e medo, se você quiser vir até a frente, eu te convido para vir até a frente, que eu quero estar orando por você. Amém? Você pode vir, fique bem à vontade. Pastor, eu estou vivendo sim, eu estou firme com Jesus, mas eu estou com um pouco de receio, eu tenho um pouco de medo, eu não sei o dia de amanhã, isso tem me inquietado, isso tem me incomodado. Venha, queridos, que nós vamos orar em nome de Jesus. Se o teu medo é provisão, nós vamos orar, porque o nosso Deus tem um nome chamado Jeová Jiré, que é o Deus provedor. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que abre portas, querido, onde não tem. Ele é aquele que tem cuidado de nós, de vós, de todas as coisas que estão ligadas na nossa vida. Eu sei que é difícil, como eu falei, não estou querendo fazer demagogia aqui. É muito fácil, por exemplo, eu vou falar isso bem abertamente, é muito fácil dizer, fique em casa quem tem o seu salário garantido todos os meses, queridos. É muito fácil. Fique em casa, o teu está garantido, mas aquele que precisa trabalhar para se sustentar é complicado, irmãos. E aí a gente fica nessa sinuca, não sabe o que fazer. Mas o Senhor é o Deus que vai cuidar de ti tanto em casa, que vai cuidar de ti no teu trabalho,
noite que o Senhor, Ele vai abrir portas aonde não tem sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ele vai suprir, queridos. Esse é o nosso Deus, o Deus provedor, Ele vai suprir. Em nome de Jesus eu creio. E eu quero também nesta noite profetizar, declarar em nome de Jesus sobre a nossa igreja. Que sejamos uma igreja ativa, viva, preocupada uns com os outros. Que nesse momento de incerteza, de medo, de pandemia, nós possamos aprender a tirar os olhos da gente mesmo e começar a olhar a nossa volta com generosidade, sem julgamento, sem crítica, mas com um coração generoso, com um coração aberto, dispostos a obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Pai querido, eu quero nesta noite orar por todos os teus filhos que aqui estão. Nesta noite nós falamos sobre medo. E os medos, eles são dos mais variados possíveis. Às vezes, existem medos que nós mesmos criamos. Mas às vezes, Senhor, nós vivemos alguns tipos de medo. Que as circunstâncias em que nós vivemos fez com que fosse gerado dentro de nós um medo tão grande do amanhã, desta incerteza que nós estamos vivendo agora. Mas, Senhor, diante de tantas incertezas que nós vivemos na sociedade, na nossa cidade, estado, país e no mundo, nós temos a plena certeza e convicção de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. De que o Senhor é aquele que alimentou o povo de Israel no deserto. Escute, igreja do Senhor. O Senhor está aqui, Ele é o mesmo que alimentou o povo de Israel no deserto. O Senhor fala conosco nessa noite. Ele é o mesmo que foi durante o dia, com uma coluna de nuvem, conduzindo o povo no deserto e trazendo sombra, para que eles não sofressem com o sol escaldante. E durante a noite, uma coluna de fogo para conduzir o povo e aquecer diante de um frio terrível do deserto. E esse é o Deus que está aqui. O mesmo que abriu o mar e fez o povo passar por terra seca. Então o Senhor diz a nós, igreja, nesta noite, não temais, porque eu sou contigo. Pai querido, em nome de Jesus, baseado nesta palavra, nós abençoamos as vidas dos teus filhos que aqui estão, baseado na tua palavra e nas tuas promessas, Senhor. Nós saímos daqui fortalecidos para enfrentar todo o medo que tem se potencializado diante das nossas vidas. Em nome de Jesus. Se é o medo do desemprego, Senhor, traga provisão. Se é o medo, Senhor, da enfermidade, se é o medo, Senhor, deste vírus, Pai, tu és o Deus que sara, o que cura, o que restaura. Se é o medo do desemprego, Senhor, se é eu não sei que tipo de medo talvez a tua igreja tenha sentido, mas, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o teu amor lança fora todo medo, que sejamos inundados pelo teu amor e que possamos vencer todo o medo que tem crescido dentro de nós. Que saiamos daqui, Senhor, e que a tua igreja saia daqui, que os teus filhos saiam daqui, convictos de que o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Pai querido, eu oro para os teus filhos que vieram na frente, pedindo que o Senhor abra janelas do céu sobre a vida deles, que o Senhor prospere a vida dos teus filhos, que o Senhor dê a eles, ó Pai, sabedoria para administrar e conduzir as suas vidas nesse tempo de crise, Senhor. O Senhor é um Deus de sabedoria. Tua palavra diz: aquele que tem ausência de sabedoria, peça que o Senhor dá livremente. Talvez é tempo, Senhor, de nós sim nos reinventarmos, mas que seja o Senhor a trazer sabedoria para a igreja, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Ajuda-os, Pai, a vencer os medos, para que juntos nós possamos triunfar até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Pai querido, nós oramos e desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode voltar para o seu lugar.
dançando o refrão. Aleluia, Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Enquanto Ele cresça, eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Quando aquele cresça, eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que vai o enviar. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que vai o enviar. Temos que ser. Amém, graças a Deus. Amém, queridos? Quem está feliz? Amém? Dá para levantar a mão, não? Ninguém tem aquela, vamos ver aqui. Ninguém aqui tem aquele medo de, como é que é? A glutofobia, medo de tomar banho? Então você pode levantar as mãos, então você pode aplaudir